Você precisa aprender a escolher as suas batalhas. A dopamina de hoje é uma instrução do Senhor para as nossas vidas, para termos o discernimento e compreender aquilo que de fato devemos nos dedicar e aquilo que devemos delegar, ou seja, tirar o nosso foco e deixar que outras pessoas cuidem. Abra o teu coração e deixa o Senhor falar com você hoje, porque eu creio que é uma instrução que vai mudar a sua vida. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje. Que alegria ter você aqui junto comigo. Você que já chegou aqui 7 horas da manhã, parabéns, hein? Fico feliz por você continuar dedicada e determinada a ter a melhor parte, do seu dia, que é a sua manhã com o Senhor. Eu tenho certeza que essa dedicação, esse tempo que você tem tirado para ouvir a palavra de Deus, para ter um tempo com Ele, vai trazer grandes orientações para a sua vida que vai mudar a sua história. Então continue dedicada com este mesmo propósito. E você não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar com suas amigas para que mais mulheres sejam alcançadas e com isso a nossa família de conquistadoras crescer cada vez mais, com mulheres sendo transformadas de dentro para fora. E você que chegou aqui agora, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações, porque através dessa notificação você vai ficar por dentro da nossa programação. Todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos esse nosso tempo aqui, que é o nosso momento de devocional, que nós fazemos juntas, ouvindo a palavra de Deus, estudando ali de forma mais profunda e espiritual para o nosso dia, trazendo uma prática para o nosso dia que a palavra do Senhor nos traz. Então eu convido você a abrir teu coração, estar comigo todos os dias aqui, recebendo essa dose de dopamina para o teu dia. E aos sábados nós temos o nosso ponto de acesso, que é como se fosse uma EBD, um estudo mesmo que a gente tem aqui, só que na verdade vai ser uma EBS, estudo da Palavra de Deus aos sábados que nós temos, onde nós aprofundamos todo o conhecimento ali teológico, histórico da Palavra do Senhor. Tem sido uma bênção, meu esposo Diego tem nos ajudado e tem muitas pessoas sendo impactadas e aprendendo com esse nosso tempo de estudo. E faça parte, se programe para não perder. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Temos uma playlist das últimas aulas, se você não assistiu, é só ir lá no Sermão do Monte que você vai acompanhar tudo que já rolou até aqui. Agora vamos para o nosso devocional de hoje, a nossa palavra de hoje. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 6. Nós vamos ver do verso 1 ao 4. Enquanto eu li esse texto, o Senhor falou muito ao meu coração sobre o que eu falei para vocês no início dessa dopamina. Nós precisamos aprender a escolher as nossas batalhas. Nós precisamos ter discernimento daquilo que nós estamos fazendo, que não é mais para a gente fazer e que a gente pode inclusive até delegar para que outras pessoas façam e focar naquilo que realmente o Senhor quer que a gente foque. Então, abra o teu coração, porque talvez hoje tenha muitas coisinhas que você está fazendo aí na sua vida, no seu cotidiano, que na verdade não é mais para você estar focada nisso, mas você continua presa a essas atividades, a essas coisas, e isso está te impedindo a avançar. Então, deixe o Senhor falar com você, tenha discernimento, peça a Deus sabedoria para compreender aquilo que é prático e aplicável na sua vida. Combinado? Então vamos ler o texto de hoje, como eu falei, Atos capítulo 6, do verso 1 ao 4, e o texto diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e passaremos a ele essa tarefa. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vemos aqui um momento em que a igreja primitiva estava sofrendo ali alguns probleminhas de relacionamento. E isso era justamente porque os discípulos, que estavam ali cuidando da igreja, eles eram responsáveis por todas as tarefas, daquela comunidade. Então eles distribuíam os alimentos, eles oravam, eles ensinavam a palavra, eles cuidavam. Então eles tinham que cuidar de todos os detalhes ali daquele grupo de pessoas, daquela comunidade de fé da primeira igreja. E na verdade o que estava acontecendo aqui estava ficando meio que bagunçado todo o processo, porque não tinha ali realmente pessoas
capacitadas ou até mesmo levantadas para cuidar de coisas específicas dentro do grupo ali, né, da comunidade, para que os discípulos pudessem realmente focar no chamado que eles tinham. Qual era o chamado dos discípulos? Era justamente propagar o evangelho. Jesus chamou os 12 com o foco de levar o evangelho para mais vidas, né, para mais pessoas. Então eles tinham que focar na ministração da palavra, no evangelismo, na oração, para alcançar essas vidas. Porém, a parte administrativa, eles não conseguiriam dar conta junto com a parte eclesiástica, né, onde eles precisavam ensinar. E isso estava gerando um grande problema, porque aconteciam que eles não conseguiam dar conta, consequentemente tinham pessoas que recebiam alimento e outras não, consequentemente isso gerava ciúmes e conflito entre o povo, e isso estava gerando uma divisão da igreja. Então os discípulos, percebendo isso, eles fizeram uma reunião, e essa reunião trouxe uma consciência para eles, a consciência de que eles não poderiam fazer tudo sozinhos, que eles não poderiam continuar tocando ali, né, o projeto apenas somente os 12 ali. Eles precisavam colocar novas pessoas junto com eles, com um propósito e com foco específico de algumas tarefas. E foi o que fizeram. Eles então determinaram que selecionariam 7 homens capacitados, cheio do espírito de sabedoria, então não era qualquer pessoa, eram pessoas certas para cuidarem da tarefa de distribuição dos alimentos e, consequentemente, eles poderem focar na oração e no estudo da palavra. Agora preste atenção. Quando nós olhamos essa passagem, vemos nitidamente que aqui os discípulos eles estão fazendo o mesmo que Moisés teve que fazer quando estava com o povo de Israel lá no deserto. Moisés ele era o líder do povo e até então Moisés ele estava sozinho, estava só ele e Arão, né? Moisés delegava e Arão direcionava o povo. E ficava naquele ponto onde só os dois cuidavam de toda a multidão de pessoas, que eram mais de 2 milhões de pessoas, né? Então imagina, né? Mais de 2 milhões de pessoas no mesmo lugar, num deserto, a loucura que é, né? Apenas uma pessoa liderar ou 2 pessoas liderarem aquela multidão. E esse ponto, né, chegou a um ponto de extremo cansaço de Moisés. Moisés ficou desesperado e a ponto de pedir, inclusive, para que tirasse a própria vida, porque ele não estava suportando a pressão. E de fato não era possível, porque ele era humano, limitado assim como eu e você. Então, Jetro, sogro de Moisés, vê essa situação e aconselha ele: olha, por que você não seleciona líderes das tribos? Levanta homens, né, capacitados para ajudar, mas assim, procura pessoas que você confia para que eles possam cuidar do povo e eles trazerem só alguns problemas para você. E outros problemas eles resolvam entre eles. E depois disso, então, Moisés conseguiu criar uma estrutura de liderança ali no deserto que facilitou o comando, né, e a liderança dele ao longo da jornada no deserto com o povo de Israel. E agora, em Atos, vemos a mesma situação. Vemos homens que foram levantados para uma grande missão e essa missão estava crescendo, ganhando uma proporção para além daquilo que eles poderiam dar conta, e eles perceberam que não adiantaria ficar ali presos tentando resolver, né, ou cuidar de tudo com a força do braço deles, porque não seria possível. E eles também tiveram que ter a mesma atitude que Moisés teve que ter lá no deserto. Escolher líderes, pessoas responsáveis para cuidar de uma tarefa que eles não estavam conseguindo dar conta. Isso nos ensina, conquistadora, que nós precisamos discernir e perceber quais realmente são as batalhas ou as tarefas e as atividades que nós devemos nos dedicar. Não adianta, você não vai dar conta de tudo. Você não vai conseguir cuidar de tudo. Você precisa entender que você é limitada. E por ser limitada, você precisa trazer essa consciência e aceitar ajuda e pedir ajuda. Mas não é para qualquer pessoa. Note que os discípulos não selecionaram qualquer pessoa. Se a gente olhar para Moisés, Moisés também não selecionou qualquer pessoa. Eles selecionaram homens de confiança, homens de palavra, homens sábios que pudessem ajudá-lo nesse propósito de liderança. Então nós precisamos entender que tem coisas que nós estamos absorvendo, tomando conta, assumindo responsabilidade, que na verdade você deveria delegar. Na verdade, você deveria ensinar outros a fazer.
Será que hoje você tem comandado tudo, dando conta de tudo, a ponto de você se sobrecarregar e não ter quem possa te ajudar a realmente dar avanço ou continuidade nos projetos que você tem em suas mãos? Isso é tanto para trabalho, tanto na vida pessoal, dentro de casa. Será que você de fato tem delegado as tarefas para as pessoas certas? Ou você tem assumido toda a responsabilidade, pegado tudo para si e deixado com que tudo fique nos seus ombros? Muitas mulheres se dizem, sobrecarregadas, cansadas, e de fato, nós nos sobrecarregamos, nos cansamos, sabe por quê? Porque nós não sabemos delegar. Nós achamos que devemos dar conta de tudo. Infelizmente, as mulheres hoje em dia não discernem corretamente aquilo que tem que ser delegado e aquilo que elas precisam abraçar. Elas querem ser a Mulher Maravilha, que domina tudo, que tem força para tudo, que consegue dar conta de tudo, e estão abraçando coisas que não é para elas abraçarem. Estão abraçando responsabilidades que não é para elas assumirem. E elas depois falam que elas fazem isso porque elas não conseguem ter de outras pessoas. Mas será mesmo que não tem porque as pessoas não querem ou porque elas estão fazendo no lugar das pessoas? Quantas mulheres falam que elas que precisam criar os filhos porque o pai não cria os filhos? Às vezes casado, na mesma casa, morando junto, mas quem manda, quem orienta, quem direciona é sempre a mãe. Por que o pai não toma a frente? Por que o pai não ensina? Por que o pai não fala? Porque muitas vezes a mãe está falando pelo pai. Muitas vezes você está assumindo um papel que não é teu. E esse papel que não é teu, você tem que transferir para aquele que é responsável. Ah, mas Stephanie, você não faz ideia como é o meu esposo, você não faz ideia como são as coisas, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. É isso mesmo, se você não fizer, ninguém vai fazer, então deixe sem fazer. É loucura? Mas tem coisas que você vai precisar fazer isso. Tem coisas que você vai precisar abrir mão para que outro seja levantado para fazer no seu lugar. Se você continuar fazendo, querendo ser a super mulher, que dá conta de tudo, que manda em tudo, como que você vai deixar espaço para alguém fazer junto com você? Como que você vai dar liberdade para alguém te ajudar? É interessante que nós queremos ter ajuda, nós queremos avançar, queremos que as pessoas estejam com a gente, mas nós não largamos o osso. Nós queremos fazer enquanto o outro está fazendo também. Só que não dá. Ou um faz ou o outro faz. Não dá para as duas pessoas ficarem ali sentadas no volante querendo dirigir. Um tem que dirigir e o outro tem que estar no copiloto. Consegue entender? Quantas coisas nós não estamos vivendo e oramos e pedimos para Deus para que Ele faça, só que Ele não faz porque você não larga o osso. Você está ali em cima. Como que Deus vai fazer se você que está fazendo? Como que Deus vai operar se você que está tentando operar naquela situação? Como você quer que Deus mude o teu marido se é você que está tentando mudar o teu marido? Não faz sentido. Então nós olhamos aqui para esse texto e podemos extrair muitas lições. E a principal lição que o Senhor me faz entender aqui é que nós devemos ter discernimento para compreender qual é o nosso papel e qual não é o nosso papel. Você precisa entender qual é o teu papel. O seu papel é se posicionar com sabedoria naquilo que realmente você tem que fazer. O que não é o seu papel, delegue para outra pessoa. Direcione outra pessoa. Coloque alguém para fazer. Tem coisas que você está abraçando que não é mais para você fazer. Isso para nível de liderança. Muitas pessoas elas assumem uma liderança e elas não conseguem liderar porque elas continuam fazendo o operacional, enquanto tem que deixar alguém cuidando do operacional enquanto ela lidera. Mas ela quer liderar e quer fazer. Como que vai liderar? Isso para nível profissional, a pessoa quer crescer o nível de carreira, crescer e elevar o negócio dela ou a carreira dela, só que ela continua ainda querendo fazer as coisas que ela sempre fez. Ela não confia que o outro vai fazer igual ela ou melhor que ela. Ela quer que seja feito da forma que ela entende. E aí ela pressiona as outras pessoas a quererem fazer como ela e no final não tem resultado. Aí ela volta e continua fazendo o mesmo de sempre e não consegue crescer. Se você quer ir para um próximo nível, você precisa deixar algumas coisas para trás e delegar para que outras pessoas façam no seu lugar. Quais coisas você hoje tem abraçado? Quais coisas hoje você tem continuado ali, colocando a sua mão, para que as coisas não avancem e você continue presa no mesmo lugar? Quais coisas você ainda não consegue largar ou deixar nas mãos de Deus?
porque você ainda quer controlar, você ainda quer ter ali o domínio do que está acontecendo. O Senhor está falando muito claro comigo e com você. Enquanto você não aprender a escolher as batalhas corretas, escolher as responsabilidades corretas, as tarefas corretas, as atividades corretas, você não vai conseguir avançar. É hora de escolher aquilo que realmente você tem que se dedicar. E aquilo que você não consegue abraçar, deixe na mão de outras pessoas. Ore a Deus. Peça para que Deus coloque pessoas perto de você. Ore a Deus pelo seu marido, pelos seus filhos, para que eles possam ser levantados e capacitados a te ajudar. Não tente obrigar. Não tente fazer a parte de Deus. Faça sua parte orando. Faça sua parte instruindo. Faça sua parte incentivando e não mandando. Você vê que aqui os discípulos, eles não mandaram homens fazerem. Eles selecionaram homens sábios e direcionaram esses homens a fazerem o que tinham que fazer. Não é sobre quem manda e quem obedece. É sobre quem direciona, quem ensina e quem dá liberdade para o outro fazer. Você tem dado liberdade para o seu marido ser marido? Você tem dado liberdade para o seu marido ser pai? Você tem dado liberdade para as pessoas que trabalham com você poderem trabalhar? Ou você está querendo fazer tudo por elas? Você tem dado liberdade para os seus filhos crescerem e amadurecerem de fato, ou você tem tentado fazer sempre por eles, protegendo eles de tudo e impedindo eles a amadurecerem? Você tem dado a liberdade para suas amigas aprenderem também, ou você está querendo fazer tudo por elas? Você tem dado a liberdade para Deus fazer na tua vida, ou você está querendo ser Deus na sua vida e resolver todos os seus problemas? A pergunta de hoje, para mim e para você é: você tem realmente escolhido o que realmente você tem que se dedicar? Ou você tem abraçado tudo? Tem desejado dar conta de tudo? Preste atenção no que o Senhor está falando com você hoje. O Senhor te chama para aprender a escolher as batalhas corretas, a se posicionar de maneira correta e a parar de fazer aquilo que outro pode fazer e começar a focar naquilo que Ele te chamou para fazer. Os discípulos, eles focaram naquilo que Jesus havia chamado eles para fazer. E o que Jesus tinha chamado eles para fazer? Pregar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É isso que eles estavam fazendo. Então, enquanto eles estavam focados em pregar o evangelho, em orar pelos enfermos, em ajudar o espiritual das pessoas, eles delegaram homens que estariam focados em cuidar do físico das pessoas, em ajudar as necessidades das pessoas. Enquanto eles cuidavam do espiritual, tinham pessoas cuidando do físico. Consegue entender? Porque eles sabiam que não podiam fazer tudo. Eles sabiam que não dava para eles darem conta de tudo. Então eles focaram no que eles eram bons e deixaram aquilo que eles não estavam conseguindo dar conta na mão de outras pessoas que fariam com grande excelência, zelo e cuidado. E consequentemente, eles viram a obra crescer, aumentar. Às vezes o que está faltando para você, conquistadora, não é mais tempo, não é mais conhecimento. O que está precisando, na verdade, é que você aprenda a delegar para que sobre mais tempo. O que você está precisando, na verdade, é direcionar para que você foque no que realmente você precisa focar. Então está na hora de você discernir o que você hoje precisa delegar. O que você hoje precisa deixar de ficar preocupada e deixar Deus fazer? O que você hoje precisa dar espaço para alguém fazer no seu lugar? Deus está te chamando hoje para essa reflexão. Abra o teu coração, deixa Ele falar contigo e eu tenho certeza que Ele vai te trazer clareza exatamente onde você precisa abrir teu coração, onde você precisa deixar que Ele faça e até mesmo direcionar pessoas a fazerem. Que a palavra do Senhor hoje tenha efeito produtivo no seu coração e na sua mente. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra de direcionamento, de clareza, de instrução, onde nos ajuda a enxergar o que realmente devemos focar, onde realmente devemos nos dedicar. Talvez estamos abraçando tudo, querendo dar conta de tudo, e isso tem nos cansado, tem nos sobrecarregado, isso tem gerado em nós muitas vezes até um estresse e até, Senhor Jesus, problemas e confusões e conflitos no meio da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Então, Pai, que neste momento essa conquistadora que está ouvindo essa mensagem, ela possa aprender a delegar. Ela possa aprender a abrir mão daquilo que não é mais para ela cuidar. Que ela possa aprender a confiar e a descansar no Senhor.
e que ela viva o propósito que o Senhor tem para ela de maneira correta e coerente com o seu propósito. Senhor, se há algo que ela está apegada, que neste momento ela possa entregar a Ti. Se há algo que ela está impedindo que alguém faça, que ela possa aprender a deixar o outro a fazer. Se há algo, Senhor, que ela não está conseguindo confiar, que ela aprenda a confiar e a descansar o coração dela, para que ela viva aquilo que o Senhor a chamou para fazer, assim como os discípulos que precisavam se dedicar à oração e à palavra, que ela possa também se dedicar a que o Senhor chamou ela para fazer e não às outras coisas que não competem a ela, que estão muitas vezes distraindo e até sobrecarregando a sua filha. Assim eu oro e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, guarde essa palavra no teu coração e que ela possa ser um refrigério de direcionamento para você hoje. Agora é sua vez, hein? Aplique o que você ouviu aqui e reflita o que você precisa delegar e comece a delegar a partir de hoje. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!